Em termos de caráter, deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter... O rapaz ali ficou nervoso, né? O rapaz tá debatendo. Perceba a reação do pastor na hora que ele é tesourado ali pelo... Responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos... Afastamento corporal, canto dos lábios contraídos, né? Desprezo, desaprovação. De caráter, O pessoal em volta, todo mundo dando risada, né? Da reação do cara que foi lá e cortou o pastor. Não, depois eu vou falar, vou terminar aqui, depois você fala. É um Deus que... Você tá pressupondo que Deus existe, né? Não. Você vê aquela expressão do cara aqui que ele tá com muita raiva, né? O rapaz ali que tá contrapondo o pastor. Será que nesse vídeo, então, teremos bons argumentos dos ateus? Como que vai ser a análise retórica desse vídeo? Vamos entender muito mais depois da vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E estamos na parte 2 dessa nossa epopeia retórica do pastor contra os 25 ateus. Um cristão contra 25 ateus. Será que nesse segundo vídeo nós temos argumentos melhores? Quais pontos retóricos nós temos aqui? Será que os ateus ficam nervosos? Será que o pastor é que fica mais nervoso? O que a gente pode falar nessa análise retórica da parte 2 desse debate entre um cristão e 25 ateus? Bora então para nossa análise. O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive... O que ele está falando é em relação ao empírico, né? O conceito de ciência moderna que a gente tem, ele se atém ao dado empírico. Não há na natureza, né? Isso que ele está falando de fato é real, não há na natureza um dado objetivamente, não um dado empírico objetivo que te diga que o sol vai se levantar e vai nascer todos os dias, tá? Para além do que o Tasso está falando aí, você pode ir, por exemplo, para um princípio da própria realidade, um princípio metafísico, que é o princípio de não contradição. Eu já comentei em algumas situações que esse é um princípio que antecede a prova científica, porque vamos lá, a prova científica ela parte de que se você pesquisar corretamente na natureza, tá certo? E o ser humano faz parte da natureza. Na natureza, nos elementos da natureza, existem empiricamente evidências, né? Vamos utilizar aí o termo palpáveis, que você pode experienciar de maneira sensível, né? Com audição, olfato, paladar, enfim, com seus 5 sentidos aí. Então você pode experienciar que vão te dar uma resposta sobre a causa e o efeito, né? Sobre por que algo acontece. Simples, né? A própria questão da chuva, né? Antigamente se dizia, né? Nos mitos que um deus específico mandava chuva. Na mitologia grega tinha um deus para cada fenômeno da natureza. Aí depois você pesquisa, conhece os fenômenos da questão da temperatura da água, o ciclo da água e vai entender que a chuva, você tem registros na natureza, empiricamente você consegue medir isso e ver que a chuva é um fenômeno natural. Bom, o que antecede então a prova científica, a prova material? O princípio de não contradição, né? Que se eu não me engano é o primeiro ou o segundo princípio metafísico. Então o que isso quer dizer? O princípio da não contradição ele é um princípio que diz que ou algo é ou algo não é, né? Você não pode ter o mesmo status sobre a mesma coisa, sobre o mesmo sujeito ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Vitor não pode estar morto e estar vivo ao mesmo tempo. Ou ele está vivo ou ele está morto. Perceba que isso antecede a prova científica. Porque se eu quiser provar, se eu quiser testar, deixa eu ver se eu encontro esse princípio da não contradição na natureza. Se eu quiser provar isso, eu já assumi o princípio, porque é princípio, algo que vem no início, antecede, é o princípio. Porque se eu quero provar que um princípio existe, eu já assumo que ou ele existe ou ele não existe. Então eu já validei o princípio de não contradição antes mesmo de tentar pesquisar ele cientificamente, empiricamente. Então existem algumas coisas sim, de fato, que estão para além do empírico, né? E podem ser encontradas na própria realidade, tá certo? Isso é metafísica, enfim. Tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E
É preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. A própria física, né? Ela pressupõe os cálculos matemáticos. Você não encontra, né? O número matemático ele é uma abstração. Você não encontra 5 mais 5. Você encontra isso representado de maneira material, mas os cálculos matemáticos, a álgebra, ela é um pressuposto. A física não se preocupa em verificar. Aquilo é um pressuposto. Novamente, algo que está para além da prova científica empírica. É isso que eu quero dizer. E a fé, na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava pra igreja católica pra acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo... Então eu vou lá, faço algo espiritual e não vejo a manifestação material daquilo. Eu vou lá, faço uma oração e não vejo a materialização daquilo. Sei lá. Oro, um exemplo, né? Oro para que uma pessoa que eu amo não adoeça e não morra. E mesmo orando, essa pessoa adoece e morre. Ou piora em sua doença e morre. Aí eu vou lá e clamo que não houve materialização das minhas orações, né? Acho que é mais ou menos essa linha. Muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Para conseguir fazer uma análise como essa que a gente está fazendo do Tassos, entender qual argumento a outra pessoa está utilizando, quais sinais corporais ela demonstra, se ela está tentando manipular você ou sair por cima de você numa discussão, você precisa dominar a análise de linguagem corporal. E eu te explico tudo isso na nossa aula magna ao vivo, O Corpo Fala, desvendando a verdade além das palavras. Vai rolar no dia 26 de junho às 19h30. Eu e você numa mentoria ao vivo no Zoom. Já clica no link na descrição desse vídeo para realizar a sua inscrição enquanto ainda temos vagas. Se inscreva e eu te vejo por lá. Essa é uma afirmação difícil de acreditar e de sustentar, né? Quando a gente fala de fé, crença, acreditar em algo. Novamente, volto para aquilo que eu falei no vídeo anterior. As pessoas muitas vezes elas são mal educadas no sentido de não se informarem o suficiente sobre os termos e as coisas que elas acreditam e defendem. Mas é praticamente impossível ou insustentável uma rotina de 24 horas que seja você ter ali no seu dia baseada em certezas. É praticamente impossível. Muitas coisas são pressupostas ou são crenças que você tem. Muitas coisas. É impossível, né? Quando você sai de sua casa, o que garante que você não vai ser atropelado? Que você não vai bater o seu carro? Mas você não dirige todo dia? O que garante que que no ônibus que você vai estar, no metrô que você vai estar, no avião que você vai estar, não vai ter um acidente e você não vai morrer? Não vai ter um acidente e a pessoa do seu lado não vai morrer? Não vai ter um acidente e você não vai se atrasar? Mas você vai lá e pega ônibus, metrô, trem. Novamente, você não tem certeza. Você não tem, no sentido estrito da palavra, eu tenho certeza que hoje eu não vou sofrer um acidente de carro. Eu tenho certeza, não tem como você afirmar isso empiricamente. É impossível. Não há um dado na natureza empírico que vai te atestar isso. Então a gente joga com crenças, baseadas, claro, aí quando a gente fala da questão da ciência, baseadas em uma amostragem. Você consegue ter certo grau de intuição do que vai acontecer na natureza ao seu redor. Mas não é uma certeza, isso é uma crença. Então é praticamente impossível você falar assim, eu sou uma pessoa que não tenho crenças, eu não tenho fé nas coisas, eu só vejo os resultados. Boa parte do nosso dia ele é baseado em crenças, em pressuposições que nós fazemos, não em certezas. Eu não tenho certeza que esse vídeo vai ter tantas mil visualizações. Eu não tenho certeza se esse vídeo vai pegar X menos views. Eu não tenho... Eu pressuponho que vai pegar um número aqui e ali por conta do primeiro vídeo, que já pegou um número legal, mas perceba, não é certeza. E para além disso, a gente tem muito mais... Ele fala da questão ele se apegou muito, ele virou refém do material, né? Crescendo, eu fui começando a questionar aquilo e eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Então, novamente, pense em algo material e pense qual é a sua experiência de interação com aquilo.
né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na questão material absoluta. Eu venho aqui numa sala, aqui no caso onde eu trabalho, né, no meu escritório, me sento numa cadeira, ligo um computador, boto as mãos em cima de uma mesa de madeira, né, microfone e tal. E é isso. É isso. O material acabou aqui. Uma mesa de madeira, uma televisão, né, um monitor, uma cadeira, uma camiseta, um boné. O material acabou aqui. A maior parte das minhas interações, reações, experiências são imateriais, são com os meus pensamentos. E obviamente os pensamentos têm inúmeras propriedades que não são iguais ao que a gente conhece como material. Você não tem o peso. Claro, você consegue aferir certas reações eletroquímicas no cérebro, mas você não consegue pesar qual que é o tamanho. Você consegue pesar o tanto que você ama a sua filha? Pesar no sentido de medir mesmo, no sentido material. Por exemplo, sua filha, né? Eu falei sua filha porque eu tenho filhas, né? Mas você consegue pesar, eu vou colocar na balança aqui agora o quanto que eu amo a pessoa que eu amo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, enfim. Você não consegue, de maneira material, pesar isso. Você vê um vídeo, você está sentado numa sala, enfim, olhando para um monitor, para uma tela de celular, e o material acabou ali. É um dispositivo. Pesa, sei lá, menos de 1 quilo, 1 quilo, sei lá. A reação que você tem, a raiva que você passa quando você discorda, o insight que você tem que falar, caramba, isso aqui me fez lembrar uma lembrança. Isso não é material, entendeu? O pensamento, uma memória, uma reação que você tem, a maior parte da sua forma de interagir com o mundo ao seu redor, ela é imaterial. Você passa mais tempo com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus diálogos internos, do que com o material. Se assim não fosse, o seu imaterial, vamos dizer assim, ele também seria público, né? Assim como é o resto. As coisas materiais, elas podem ser vistas. Essa é a premissa do empirismo, né? Enfim, eu consigo ver. Se algo existe, eu consigo ver. Eu consigo ver. Você não consegue ver teu pensamento, porém ele existe. Ah, mas eu vejo meu cérebro. Mais uma vez, o seu cérebro é um material. Um cérebro de uma pessoa morta também é um cérebro, mas ele está pensando? Muito provavelmente não. Se você pegar um cérebro de uma pessoa morta na mão e o seu cérebro, os dois são cérebros. Ah, mas o cérebro de uma pessoa morta não tem a mesma quantidade de sangue que o meu. Pega o cérebro de um defunto e infunde sangue nele. A mesma quantidade de sangue que está circulando pelo seu corpo. Aquele cérebro vai começar a pensar? Não vai. Você não está vendo os pensamentos ali, mas você sabe que aquele cérebro não está pensando. Então o que eu quero dizer com isso? É uma confusão a gente achar que a gente se orienta na nossa vida muito mais pelo material. A gente vive, claro, rodeado do material, é óbvio. Eu estou sentado numa cadeira, num chão, enfim, você está me vendo em algum lugar, obviamente, material. Mas a maior parte das interações e experiências que a gente tem com o mundo ao nosso redor, ela é imaterial, tá? Então, quando alguém fala para você que ela é totalmente materialista, que ela não consegue, essa pessoa está confusa, novamente, ela é mal educada, mal informada sobre aquilo que ela acredita, aquilo que ela... Mais uma vez, que ela tem crença, né? Porque se você para levar isso ao pé da letra, se você não, eu não tenho crenças, eu sou materialista sem crenças, uma visão estrita. Tudo bem, você está sentado numa sala olhando para um monitor, não tem mais nada para falar. O resto é imaterial. A raiva que você sente ao concordar ou discordar de um vídeo, a felicidade que você sente ao ver um filme e tal, o medo, a lembrança que você tem com alguém, tudo isso é imaterial. É imaterial, certo? O pensamento, ele tem inúmeras propriedades que o diferem completamente de algo material. Um pensamento, uma lembrança, uma emoção, tá? Você consegue um registro eletroquímico ali, mas o grosso da experiência é totalmente imaterial, ok? Então, quando a gente fala de teoria do conhecimento, eu sei que algo é verdade, algo é mentira, algo existe, algo não existe. Cuidado, o material ele não dá conta de falar que algo existe, que algo é real. Né? Como eu falei, um cérebro de um defunto, com a mesma quantidade de sangue infundido que o seu cérebro, de uma pessoa viva, não vai estar pensando, não vai estar reagindo, não vai estar fazendo nada. É um cérebro morto. E você sabe disso. Porém, as propriedades materiais estão ali, certo? Enfim. Tente recriar um corpo, né? Faça como Victor Frankenstein. Tente recriar um corpo inteiro do zero. Ainda assim não haverá vida. Mas você vai ter o materialismo puro ali. Todas as partes de um corpo, o peso, as ligações, blá, 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 as vísceras, né? Mas ainda assim existe algo de material ali que dá a ânima, né? Que faz aquele corpo viver, um corpo vivo e um corpo desanimado, um corpo que não tem vida. E isso é material, mais uma vez. Então é uma maluquice acreditar que você eu só me oriento pelo material. Não, você está com o material, mas a sua interação com ele é majoritariamente imaterial. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe o mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15,
E essa carta é uma carta aberta, não é uma carta dirigida a uma igreja específica, porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito. As pessoas misturam as coisas. Eu não consigo ter uma crença religiosa, logo crenças no geral não existem, né? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo, assim. Cara, eu achei esse rapaz bem simpático. Eu tô gostando que ele tá discordando de tudo com um sorriso no rosto, né? Eu acho que a discordância, ela é mais bem recebida em relação ao não verbal quando você tem uma boa performance como esse rapaz. Ele tá discordando de tudo, absolutamente tudo que o pastor tá dizendo, com um sorriso no rosto. Assim como o pastor também tá trazendo argumentos ali sem aumentar a voz, apontar dedo na cara nem nada. Eu acho que é assim que se constrói uma boa dialética, né? Busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo, assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, acredito que é São Tomás de Aquino que vai falar que verdade é a adequação do intelecto à realidade. no cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. Sei que o rapaz, ele tá ficando vermelho, né? Pressionando o maxilar. Dá pra ver que ele tá, de certa forma, reagindo emocionalmente ali, né? Não sei se com raiva, irritado, discordando. Mas você vê que ele tá mantendo a compostura, né? O pessoal falou que chamaram os ateus mais despreparados, mas pelo menos dos que foram debater até agora me pareceram todos bem educados, né? E acho que esse já é um ponto bem positivo. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. A questão do queixo apoiado, né? O queixo ele tá muito associado ao desafio, né? Você vê isso em grandes mamíferos, não? Por exemplo, um canguru vai desafiar o outro, até mesmo grandes primatas. Eles estufam o peito e o queixo. Então o queixo geralmente está associado ao desafio. Quando eu apoio, eu estou reforçando esse desafio. Vamos, me prove o que você está falando, né? Então, apesar, como eu falei, tem uma questão da discordância do sujeito aqui, do rapaz, contida, mas ele tá bem educado, tá guardando bem isso, né? Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão. Aí o sujeito agora ele já cruzou o braço na frente do corpo, começou a coçar aqui morder os lábios, enfim, morder a unha, né? Então é o que a gente chama de gesto autopacificador. E quando eu coloco o braço na frente do corpo, já estou colocando, nesse contexto, um gesto defensivo. O cotovelo, ele muitas vezes é utilizado para demarcar território. Pode ver, eu tô, sei lá, no ônibus ou no trem, alguém vai tentar furar a minha frente para descer. Eu já boto o cotovelo aqui na frente, né? Eu já vou lá e meio que boto o cotovelo aqui, indicando para a pessoa que eu vou descer primeiro. Então quando ele coloca o cotovelo para frente, apontando para o debatedor dele, na minha interpretação é um ponto que ele já não vai mais avançar. Bom, eu vim até aqui, daqui pra frente o senhor tá sozinho. Eu já não tô mais apoiando o senhor não, agora o senhor tá falando sozinho. Eu só discordo do senhor, tá? A que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então, pra mim esse é um dos pontos mais fortes, né, em questão da argumentação sobre o imaterial, do ponto de vista da origem do universo.
né? Quando a gente fala da origem do universo. Os pressupostos científicos atuais entendem que a matéria ela só pode existir com base em algo, né? Você não consegue criar matéria do nada. Eu não consigo do nada aqui virar um super saiyajin e crescer um volume de músculo. Eu tenho que comer, treinar. Com o tempo, essa gordura, enfim, essa água, essa proteína vai se transformar em músculo no meu corpo. Eu não consigo gerar o que eu não tenho. E aí surge a grande questão, mas como que do nada, então, a gente tem o universo? E é o que ele está dizendo. O material, ele não poderia ser contingente nele próprio, né? Porque se assim o fosse, a gente teria o registro de quando é que tudo começou. Então, algo teria que anteceder o material, o universo, e isso só pode ser explicado no imaterial. É o que ele está falando aqui, né, o Tassos. Matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa... Exato, ela seria eterna. O universo sempre teria existido. Mas como a gente entende e existe a descoberta de que em algum momento nós tivemos ali o Big Bang, que inclusive foi uma teoria proposta por um padre. A igreja não tem nada a ver com ciência, né? O Big Bang, a primeira versão, uma das primeiras versões do Big Bang foi desenvolvida por um cientista que era também um padre católico, né? Enfim, mas... espera aí, se passou a existir, então calma aí. Se a matéria não existia até então, ela passou a existir, o que existia antes, obviamente, era o imaterial. Ou o universo é eterno, uma das duas. A causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Ó, pessoal, isso aqui é muito interessante, ó. O menino aqui, ele sinaliza que ele quer falar, que ele tem um ponto para colocar, ele não interrompe. Isso é uma baita evidência de uma boa tratativa social. E perceba, ao invés dele cortar o raciocínio do Tassos, ele sinaliza com um gesto, né? Um gesto ilustrador, né? Mãozinha levantada, né? Um gesto que a gente compreende que a pessoa quer falar. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. É, você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, Sim. da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente. Mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir. Ó, isso eu gosto quando o Tassos faz. Ele pega a premissa do cara, né, da outra pessoa, ele vai no que a pessoa falou. Você deu esse exemplo, então vamos falar sobre esse exemplo, já que você está falando. Isso é o que eles dizem hoje, mas se você pega o que a ciência dizia antigamente, era tal coisa. E isso é bem interessante e é muito mais forte para o convencimento do que você ficar ali batendo em espantalhos, por exemplo. E, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de... Tá, então ele acha que o universo teve o seu momento de passou a existir. Perfeito. Deus foi lá e... Ele só não acha que foi Deus que foi lá e como ele diz. Esse rapaz me parece muito um ator, algum ator, né? O jeito que ele fala me lembra meio Porchat. Ele me parece algum personagem do Porta dos Fundos. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e... universo. Quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir. Como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas eu acho que essa é uma resposta boa. Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. É uma resposta boa. É uma resposta boa, né? Não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que a sua resposta tá certa. Só que aí a gente cai num ponto. Os dois acreditam na mesma coisa, né? Ele acredita, assim como o Tassos, que o universo passou a existir. Não é eterno. Então, assim, mesmo que ele não tenha uma resposta naquele momento, não tem muito pra onde ele fugir. Assim, vamos dizer, ele tem duas alternativas ali. Ou, de fato, em algum momento vai se descobrir algum princípio da física que sempre existiu e ninguém nunca soube, que o nada, o material pode ser gerado a partir do nada, que o nada pode gerar o material, assim como uma transformação Super Saiyajin, você fazer crescer um músculo, assim como um stand do JoJo's Bizarre Adventure, né? O JoJo's ainda é energia psíquica, então em teoria existiria alguma matéria, né? Mas enfim. Ou em algum momento vai se descobrir isso, que o nada absoluto pode gerar a matéria pode sair do nada, ou a outra opção, enfim, o que quer que seja descoberto, comprovado, etc e tal, vai na direção do que o Tassos está dizendo. O imaterial existe
e ele vai lá e gera o material. Então, que é assim que surge o nascimento do universo. Então, se os dois acreditam na mesma coisa, que o universo ele não é eterno, ele passou a existir depois de um dado momento, por mais que o rapaz tenha dado uma boa resposta, talvez ele não tenha pensado muito a fundo na resposta que ele deu. Porque ou ele discorda, ou ele concorda. E se ele discorda, o certo, já que ele foi para um debate, para um questionamento, o certo seria ele apresentar uma visão, então uma cosmovisão. Senão eu só apresento dúvida e, lembrando pessoal, uma dúvida ela não é uma comprovação nem uma conclusão de nenhum argumento. Eu ficar te perguntando não conclui nada sobre a matéria. Enfim. Mas eu acho que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, eu visão posso do não mundo. ter, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que a Ele parece muito um personagem do Porta dos Fundos. Eu gostei desse rapaz, cara. matéria é o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não é porque eu não tenho uma resposta para isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas o senhor acha que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, eu visão posso do não mundo? ter, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que a matéria é o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha. Aí o Tassos faz o estratagema número 5, né, do Schopenhauer, né? Ele pega aquilo que é importante para a pessoa e joga de volta nela, contra ela. Então o senhor diz que matéria é o que lhe importa, mas o senhor não sabe explicar de onde que vem a matéria que o senhor tanto se importa, então o senhor tem uma visão de mundo falha ou hipócrita, né? Então, é a estratagema número 5. Você pega aquilo que a pessoa falou e joga de volta nela. Então, o amigo trouxe a fala aí e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um estado laico são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce, porque você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce. Então, mas aí que tá. De fato, você pega Japão e China, tem as maiores, principalmente a China, né? Tem as maiores curvas de ascensão econômica. Só que também tem os maiores números de suicídio, né? Tanto o Japão quanto a China, principalmente a China ali, né? Tem os maiores números de pessoas depressivas também. Se eu não me engano, a China é o segundo país com mais casos de atentado contra a própria vida. Então, assim, se a gente vai entrar nessa questão do debate com o cristão, o que é mais importante para ele? Seu país está ganhando dinheiro, portanto, abandone esse seu Deus que você vai ganhar mais dinheiro? Ou a moralidade das pessoas, o valor que as pessoas veem na própria vida, o sentido da vida está mantendo as pessoas vivas, sem o estado depressivo, sem tentarem encontrar a própria vida? Me parece que você não vai convencer nunca um cristão com esse argumento, né? Olha, o nosso país os países que abandonam esse seu Deus aí têm mais dinheiro. Logo, abandone esse seu Deus para que a gente possa ter mais dinheiro. Pois é, cara, mas os países que abandonam Deus também têm mais casos de suicídio, né? Desses daí que ele tá citando, né? O exemplo que ele tá citando, ele tá falando especificamente dos países asiáticos. Os maiores ali, obviamente, China e Japão também, né? Mas principalmente China e Japão. E são países com números recordes de pessoas depressivas, ansiosas, que atentam contra a própria vida. Então não me parece uma troca muito válida, né? Se trocar Deus pelo dinheiro e ficar sem a sua vida. Enfim. Porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a foco. Eu tô com... Então, pessoal, é aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né? É uma pergunta só que ela já vem com um monte de coisa. Então o rapaz, ele tá querendo falar sobre a questão da laicidade do Estado, que é preferível ser um Estado laico. Aí ele já bota do nada ali uma comparação com o país asiático, que é, olha só, eles não são religiosos, a maioria deles são ateus. E realmente, a China e Japão
tem os maiores índices de ateístas do mundo. Mas, como eu falei para vocês, tem os maiores índices de atentado contra a própria vida, depressão, ansiedade e por aí vai. E aí ele já começa a associar uma coisa na outra, porque aí o país ele é melhor se ele não tem uma religião só, porque além disso ele fica economicamente melhor e aí as pessoas não têm preconceito. Então o cara já bota um monte de coisa no espantalho, né? Religião é igual a ter menos dinheiro e ser mais preconceituoso, né? Claro, ele não está afirmando isso, mas pode-se subentender disso partindo do que ele está falando. Então, quando a pessoa começa a fazer um monólogo, né, um preâmbulo muito longo, tem que tomar um cuidado para ela não acabar entrando na falácia da pergunta complexa. Colocar vários pressupostos como sendo verdadeiros antes de fazer a pergunta dela. Preconceito, ele perde a foco. Eu tô concordando com tudo que você está falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata aqui no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem... Aqui foi um ponto que o pastor não soube responder, porque ele veio trazer um ponto para a pessoa concordar com ele, né? Tá fazendo o método socrático, né? Faz uma pergunta, obtém o sim. Faz uma pergunta, obtém o sim. Faz uma pergunta, obtém o sim, para que quando ele chegue na conclusão, ela também seja validada. Mas aqui o rapaz apresenta uma objeção aqui e o pastor não questiona ela. Ah, acontece, não acontece, ele só deixa ela por alto ali. Então, judaica. Então, aqui não sei, o argumento do pastor saiu contra ele nesse ponto, né? Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa liberdade? País matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então, nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi o que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então... esse é um outro ponto, né? Tem um estratagema do Schopenhauer que é: mostra pro seu oponente que você e ele concordam sobre a mesma coisa. E que, na verdade, ele tá lutando contra as próprias vontades, né? Os próprios interesses. Então, quando ele pega e fala: eu e você estamos no mesmo barco. Você acha que tem que ser laico? Eu também acho que tem que ser laico. Eu não sei o que, mas eu também acho. Mas, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Quando ele começa a resposta dele, né, o pastor, o Tassos, dizendo eu e você estamos no mesmo barco, ele está usando esse estratagema do Schopenhauer, né? Mostra para o seu oponente que você e ele concordam sobre a mesma coisa e é o seu oponente que está ali lutando contra os próprios interesses, né? Porque o Tassos está dizendo, você que está indo contra a questão de Deus, né? Você sendo ateu, sendo que é o Deus cristão, né? Ou melhor dizendo, é a religião que se fez em volta desse Deus cristão, que possibilitou que tivéssemos hoje o Estado laico que você tanto preza. Então, o Tassos está tentando mostrar para a pessoa ali, para o oponente dele, que o oponente que está ali lutando contra aquilo que ele acredita. Então, o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive um Estado laico, ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade. Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de um não é porque país onde o Estado é neutro, mas ao senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu, o cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo um inferno. Aí eu acho que o sujeito ele fez a falácia da ampliação indevida, né? O pastor não falou permitiu, não falou que o cristianismo permitiu com que o mundo vivesse no Estado laico. Ele falou que o cristianismo conquistou. Então você tem que tomar cuidado quando a pessoa vai ali extrapolando aquilo que você disse para algo que você não disse. A pessoa muda uma ou outra palavra. Você vira e fala assim, o Estado laico foi aquilo que o cristianismo conquistou. Aí a pessoa fala, um absurdo, onde já se viu você colocar o cristianismo nesse grau de dominância. O cristianismo permitiu que a gente tivesse um Estado laico. Ele nunca permitiu nada. A pessoa troca uma única palavra daquilo que você disse, catapimbas. Já bate naquilo lá que você não falou. Então, até para a pessoa fazer um espantalho fica complicado também, fica fácil para ela fazer um espantalho. É aquilo. Ela altera uma palavrinha que você não disse, ela altera uma coisa ali que você falou para uma que você não disse e bate em cima daquilo que você não disse. Então, o pastor não disse que o cristianismo permitiu com que o mundo tivesse o Estado laico. Ele falou mais de uma vez e enfatizou que o cristianismo conquistou. O Estado laico foi uma conquista do cristianismo. Porque as pessoas estariam caçando qualquer
que fosse contra a sua devida opinião do que você acha certo. É um Porque dado. é como a amiga falou. É um dado. Ó. Você Só tem a sua existe verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie. Isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em países de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio Mas porque isso é- não. Justamente, novamente, o Tassos usa a estratégia número 5, né? Você tá falando que o cristianismo quer dominar todo mundo, quer ser uma religião que quer se impor, mas você acabou de falar que o cristianismo perdeu força. Então, se fosse domínio, como que perdeu força? Como que eu domino alguém sendo fraco? Então, o Tassos está usando a estratégia número 5. Eu pego aquilo que o meu oponente falou e jogo de volta nele, contra o próprio argumento dele. Não conseguiram casar a dominância. Então pronto, é minoria. Porque onde Tem que se ser consegue, resgatado. ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é de que o Ó, essa era uma parte boa da argumentação, viu? Essa era uma discussão que poderia durar um pouco mais de tempo, mas cristianismo foi perdeu bacana, força, foi perdeu interessante. guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Foi o nosso tempo. Essa vez. Ih, cara. Valeu, queridão. O quinto tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Como é seu nome mesmo? Beto, começar discordando disso, né? Falar sobre essa questão de... Porque se concordasse, ia você tá Não aqui. faz nem sentido, realmente. Eu acho que a gente vê tanta barbárie. Os dois estão muito bem humorados, né? Isso tá. Cara, é o que eu falei. As pessoas estão dizendo, chamaram os ateus despreparados. Em relação a preparo ou despreparo de argumentação, tudo bem, mas o ponto principal num debate é você estar aberto para convencimento. Muitos ateus aí, eles estão, obviamente, fechados, eles querem só provar o ponto deles. Mas, pelo menos, a educação deles está em dia, cara. Você não vê ninguém xingando Tassos, botando o dedo na cara, gritando, aumentando a voz, falando palavrão. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem que aplaudir as pessoas que participaram desse debate. O Tassos e principalmente as 25 pessoas que discordam dele, né? Não chegaram ali metendo o dedão na cara dele, seu retardado, seu incel, seu bolsominion, seu preconceituoso, nada. Cara, muito bacana. Acho que a gente vê tanta barbárie assim em nome do cristianismo. Eu entendo que pessoas não são cristianismo, mas o cristianismo é formado por esse amontoado de pessoas, né? Não, o cristianismo é a religião de Cristo. Ele é formado com base no que Cristo falou, não no que um cristão faz. Não é uma relação, a gente chama isso de relação de afetividade não mútua. Então, Cristo afeta a vida do cristão. O cristão não afeta a vida de Cristo. Cristo é Deus. Então, assim, Cristo vai lá, sofre, faz a missão dele, anuncia o reino dos céus, faz o que ele tem que fazer, enfim, sofre, é crucificado, é perseguido, é morto, sepultado e ressuscitou. Cristo tem os ensinamentos, né? E você pode aprender com Cristo. Se Cristo passou por tudo isso, ele afeta a minha vida. A forma que eu me enxergo, a forma que eu posso encontrar minha dignidade no dia a dia. Enfim, a minha vida é afetada pela vida de Cristo. Eu não afeto Cristo. Então, se eu paro de ser cristão, se eu começo a fazer uma pá de cagada, eu não afetei a Cristo, né? Mas você... Então quer dizer que tem um monte de cristão torto fazendo besteira. Não, ou é um monte de herege, ou não são cristãos, né? Mas ainda se tiverem cristãos, né, tortos fazendo besteira, eles não são Cristo. Então, é a mesma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, muito simples. Mas muitas pessoas ateias geralmente têm uma orientação política de esquerda, geralmente voltadas ali pro marxismo, enfim. Se você pega alguém, um estudante de vertente comunista, marxista, ele vira esse cara pega e fala assim, então nós temos que começar a roubar dinheiro dos outros, né? Uma visão torta do marxismo. E as pessoas saem na rua atacando, matando, roubando. Se alguém vira para uma pessoa de esquerda e fala assim, olha, mas tinha que ser um esquerdista. Claro, o marxismo é a vertente que quer matar o rico e roubar o rico e dar tudo pro pobre e quer explodir o rico. O cara vai falar, não, Marx não fala nada disso, não fala que é pra sair matando, estripando o rico, o Marx não coloca isso lá. É a mesma coisa, né? O marxismo, ele vai... Se eu quero fazer uma crítica ao marxismo, eu tenho que ver o que Marx falou, eu tenho que ver a fonte. Os marxistas, os comunistas, as pessoas de esquerda que fazem besteira, tudo bem, pode ser que o marxismo influencie, mas elas não são o marxismo. É a mesma coisa com o cristianismo. O cristianismo, a gente se pauta pelos valores de Cristo. Então, se eu quero criticar o cristianismo enquanto errado, eu tenho que ver o que Cristo disse e falar, ó, aqui Cristo foi intolerante. Aqui Cristo pregou o preconceito. Aqui Cristo pregou a intolerância. E não pegar o que o Paulo Cogos da vida fez, botou roupa de templário e foi na Paulista e falar, lá, tá vendo? O cristianismo é ruim. Não, um cristão tonto não é o cristianismo, né?
por mais que tenha vindo de um ser superior, como você acha. E a gente vê tanta coisa acontecendo e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você vê, o rapaz ele tá bem incomodado, né? Negação de cabeça, várias micronegações de cabeça, né? O revirar de olhos, a puxada no canto da boca, o desprezo. Mas ainda assim, você não tem um palavrão, você não tem uma ofensa, né? É algo de fato a se levar em conta. Por isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você fala muito sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de ti, que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Quando a gente pega a palavra matriz, né? Não foi do cristianismo que veio o Brasil. Quando ele foi invadido brutalmente, ele já tinha aqui os nossos povos originários, que tinham as crenças deles, ou seja, o Brasil não é um país de matriz cristã. Então, veja bem, aí nós temos uma questão que é definir o que é o Brasil, né? O Brasil, ele é os nossos povos originários, né? As tribos não civilizadas que estavam aqui antes, ou o Brasil é aquilo que a gente vive hoje? Eu acho que assim, o ateu, ele é o cara que geralmente se orienta pelo material, pelo aquilo que ele consegue ver. Vários deles disseram assim, não, eu me oriento pelo aquilo que é palpável. Se eu tô vendo, se eu tô tocando, então aquilo é real. O que você consegue ver hoje? Tá mais próximo de como eram nossas tribos originárias, nossos povos originários, ou tá mais próximo do que aconteceu depois da chegada de Portugal ao Brasil? A organização, enfim, a própria orientação enquanto sociedade. Ou a gente hoje vive em tribo? Você sai pra caçar seu próprio javali? Pra comer seu jantar, seu almoço? Você toma banho no rio? Não. Então não dá pra dizer que o Brasil é aquilo que você não vive, né? É os povos originários, mas você não vive isso, cara, né? Principalmente o ateu, né? Que é o cara que mais bate nessa questão. Não, tem que ser, se eu não estou vendo, se não é palpável, logo aquilo não existe, aquilo não é. A questão de definir o que é o Brasil, inclusive nossos próprios tribos originárias, eles não chamavam o Brasil de Brasil, já começa por aí, né? Brasil, o nome Brasil, inclusive, vem com Portugal também. Então me parece fazer muito sentido que o Brasil, como a gente conhece hoje, vem com Portugal, que é um país, uma nação de matriz cristã. Acho que essa é a definição. Não, o Brasil, na minha concepção, é o Brasil das tribos originárias, porque eram as tribos que estavam aqui. O que restou daquilo hoje em dia? O que você aplica daquilo hoje em dia? Nem o nosso dialeto, né? Nem a língua que a gente fala é a língua dos povos originários. E eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, eu estou apenas reconhecendo fatos. A gente não fala, de fato, a maioria do Brasil, a vasta maioria, não fala tupi, guarani e as outras dialetos de tribos específicas. Então, o que é o Brasil? O Brasil é quem estava aqui antes? A gente vive como quem estava aqui antes ou a gente vive mais próximo de como foram as pessoas e como passaram a ser depois que Portugal chegou? Não estou dizendo que olha que legal, Portugal chegou, que bacana, tacar fogo em indígenas que discordam da sua religião. Não estou dizendo isso. Mas estou reconhecendo fatos. A gente vive hoje muito mais próximo como sociedade brasileira no sistema que foi implementado depois que Portugal chega do que antes. Então aí é você me falar o que é o Brasil que você vive. Você mora no meio do mato, você caça javali, você toma banho no rio? Tudo bem. Então eu compreendo essa sua fala. Do contrário, não me parece fazer muito sentido. Pelo menos numa aplicação prática, né? Essa pelo menos, é o meu entendimento da questão. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa análise. Eu quero saber de você, se você concorda com os argumentos, como foi apresentado, com as contribuições que eu espero ter fornecido aqui também no vídeo. Me dê a sua opinião para que a gente possa avançar nesse debate, tá certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar isso aqui também. Um abraço, até mais.